Bem, nós vamos trabalhar hoje sobre os cuidados em saúde, né? Que é referente à seção 1.3 do livro. Os cuidados na adolescência. A adolescência é uma fase muito peculiar da vida, por isso exige certos investimentos sociais e alguns cuidados peculiares. São considerados direitos sociais à saúde dos adolescentes e seu adequado desenvolvimento vital, tendo em vista que sua população possui uma considerável porcentagem no cenário mundial. Os adolescentes são muito vulneráveis por passarem por uma fase de considerável mudanças físicas, psicoemocionais e socioculturais, principalmente os que possuem menos acesso a bens sociais, exigindo cuidados e ações mais amplas, tanto na saúde quanto em outras áreas. Por isso, não podem ser tratados de maneira padronizada e desconsiderar sua pluralidade, né? Cada adolescente ele vai agir de uma forma, ele vai pensar de uma maneira, né? O envolvimento psicossocial, de um modo geral, né? Acaba interferindo no seu crescimento e desenvolvimento. Então, existe uma pluralidade onde esse adolescente ele tem que ser tratado de acordo, né, com a sua realidade também que vive e assim orientarmos da melhor maneira. O crescimento, em relação aos cuidados na adolescência, o crescimento varia dependendo e depende de vários fatores, por exemplo, a ação hormonal e o padrão genético, assim como outros fatores relacionados à alimentação, o sono, condições clínicas, entre outros. Ocorre também o ganho de peso, que acompanha as modificações na estatura e o aumento também do tamanho dos órgãos. É importante acompanhar também a pressão arterial desse adolescente. Nós sabemos que a questão da alimentação vai envolver a questão hormonal, né, que vai também mexer com a questão da pressão. Ela vai se configurar no padrão adulto, né? E a questão alimentar, ela vai interferir também, né, no aparecimento de algumas doenças. Então, por isso nós temos que estar atentos também nessa questão dos cuidados na alimentação também. É importante acompanhar também a questão que nessa fase vai haver o surgimento das caracteres sexuais secundárias, né? Na mulher vai aparecer o broto mamário, que vai se desenvolver e se tornar mama. E vem também a menarca, né, que é a primeira menstruação. E no homem, nós vamos ter o aumento dos testículos e escroto, acompanhando do aparecimento dos pelos pubianos. E aí vem também o aumento do pênis, né? E aparecimento de pelos nas axilas e a pigmentação do escroto. E pode ocorrer também a ginecomastia, que é o aumento do tecido mamário masculino, mas que normalmente isso vai ser fisiológico. Devido à complexidade dos cuidados e questões que envolvem a saúde do adolescente, o enfermeiro não pode se restringir aos cuidados individuais clínicos, né, educativos, mas fazer uso de medidas de promoção da saúde que englobem diversas atitudes e práticas da equipe multiprofissional, até mesmo da família. Em resumo, estas ações devem englobar 4 eixos de cuidados. Aí nós vamos ter a vigilância, né, e promoção à saúde da criança e do adolescente, né, considerando a relação entre as duas fases. No campo da sexualidade, o desenvolvimento de ações psicoemocionais educativas, né, de maneira individual e coletiva, incluindo a família e a escola. E promover a capacidade criativa do adolescente. E após, né, apoiar também o caráter individual, como psicoemocionais, né, e relacionados também ao físico. Então é importante porque esse adolescente ele está passando por mudanças e ele requer um acompanhamento também, né, de um adulto que possa orientá-lo também.
Aí nós temos os métodos contraceptivos, né? É justamente para evitar a gravidez. É importante que esse adolescente, se ele começa a ter relação muito cedo, é importante que ele use um método que vai lhe precaver tanto das infecções sexualmente transmissíveis, como também de gravidez indesejada, né? E aí, nesse momento, é importante que ele use a camisinha, justamente porque é um momento em que ele está em crescimento emocional, psicoemocional, né? E aí é importante que seja um método que traga essa segurança. Mas aí nós temos vários métodos contraceptivos. Nós temos o método Ogino-Quinaus, né, que é a chamada tabelinha. Temos o muco cervical, métodos comportamentais, preservativo feminino e também o masculino. Temos gelé espermicida, né, espermaticida, o diafragma, a pílula, medicações injetáveis, né? Tem a pílula do dia seguinte, nós temos também o DIU. O climatério, que é outra fase, né, em que a mulher se encontra, que significa a fase crítica da vida, usado muitas vezes como sinônimo da menopausa, né, que é justamente a cessação da menstruação, tá? Por mais de 12 meses, isto é, a perda da função folicular dos ovários, o que ocorre geralmente entre 48 e 52 anos. E ele está dividido em 3 fases, né? Ele está dividido, aliás, em 5 fases, que é justamente a transição da menopausa, que vai dos 37 aos 46 anos, que é a primeira fase. A segunda é a perimenopausa, que é dos 46 aos 50 anos. A pós-menopausa, que é dos 51 aos 65. E a terceira idade, que é justamente após os 65 anos de idade. Diante deste conceito de climatério, podemos afirmar que são muitos os fenômenos e transformações vividos pela mulher, né? E a partir dessa fase infértil, deixando de ser jovem, experimentando uma sensação de envelhecimento. Portanto, trata-se de uma fase crítica na vida da mulher, também chamada de meia-idade feminina, que traz inúmeras mudanças físicas, emocionais e sociais. Aí as orientações dos profissionais, né, é primordial no climatério, a fim de que essas pacientes tenham uma perspectiva de melhor qualidade de vida, sendo analisado cada caso de maneira individual, né, avaliando os sinais e sintomas e considerando